Olá, meu nome é Felipe, tenho 25 anos e gostaria de contar a minha experiência com os jogos. Eu ganhei o meu PS2 em 2007. Antes disso, eu já jogava na casa de alguns parentes e amigos, mas onde comecei a ficar mais viciado mesmo foi quando ganhei meu computador, em 2011. E League of Legends foi o jogo que mais joguei. Comecei em 2014 e joguei até 2020. E sim, eu era viciado. Para terem noção, até hoje eu sonho que estou jogando e sinto os dedos mexendo como se estivesse apertando as teclas. Graças a Deus não jogo mais desde 2020, mas a tentação de jogar de novo é grande. Porém, com a graça de Deus é possível resistir. Eu trocava o dia pela noite, às vezes ficava virado no PC, jogando de noite e de dia. Era sedentário e gordo. Cheguei a pesar 122 quilos. Estava até ficando sem espaço para o coração por causa da gordura. E eu falava que não era viciado, que podia parar quando quisesse, mas a questão é, eu queria parar? Depois que fiquei 40 dias sem jogar, sem computador, percebi que aquilo não somou nada na minha vida, não valeu o tempo que gastei. Na vida cristã é necessário fazer muitas renúncias do mundo para alcançarmos o reino dos céus. E essa foi uma das coisas que eu tive que renunciar. Gastei muito tempo com jogos, muito. Gastei dinheiro comprando jogos e coisas dentro deles. E na saúde, além da obesidade, a parte psicológica também foi muito afetada. Estresse, raiva, rage, competitividade. E esses rage e a toxicidade, onde sempre que há competição, seja online ou num esporte como futebol, ele aparece. Isso torna um ambiente tóxico. Eu mesmo dava gritos, xingando, que até os vizinhos ouviam, batia na mesa, e essas coisas não fazem bem para quem dá o rage, para quem recebe e nem para quem está só assistindo. No caso, até os meus vizinhos, né? E tem uma coisa muito séria que às vezes nem ligamos, que é o conteúdo ruim em muitos jogos. Cenas pornográficas como em GTA, práticas e símbolos incompatíveis com a fé cristã, como magia, invocações, idolatria, como em Skyrim. Essas coisas nos levam a pecar e isso é grave. Eu gostava muito desses jogos, mas nem por isso eles eram bons para mim. O meu pai, ele faleceu quando eu tinha 14 anos e eu já era meio áspero com meus pais. Não era rebelde, mas respondia, levantava a voz. Depois que ele morreu e fui ficando mais velho, fiquei ainda pior. Mais enfiado no computador, menos presente, como é que eu posso dizer, em casa mesmo, só ficava no quarto. Mais enfiado no computador, menos presente com a família. Não conversava direito com minha mãe. Teve época até que quando ela acordava eu estava indo dormir. Quando eu acordava, já ia direto pro computador. Era a primeira coisa que fazia. A minha mãe vinha falar comigo e eu já ficava bravo, porque estava atrapalhando o jogo, né? Às vezes eu dizia, fala, mas na verdade só queria voltar logo a jogar. Teve época que eu nem via o portão da minha casa. Jogar pode até parecer bom para conhecer gente, se divertir, socializar, mas na prática isso se tornava motivo de rage, de competição movida por orgulho. Quero ser o melhor, quero ser o maior. Isso até pode parecer normal, mas não é o que Deus quer para nós. Ele nos chama a amizade com Ele, e no vício acabamos desperdiçando o tempo precioso que Deus nos dá. Tempo que deveria ser usado para a santidade, o silêncio interior, a oração. A gente consegue passar horas e horas no Discord, mas não tira 15 minutos para escutar Deus. Você pode pensar também, mas Deus não me escuta. Mas mesmo que você não o escute, Ele te escuta. Mesmo que você o rejeite, Ele não rejeita você. Ele te ama mesmo assim. Talvez você tenha ouvido, Deus me aceita como eu sou. E isso é verdade, mas Ele te aceita para te transformar, não para te deixar como está. Através do Espírito Santo, Ele quer te levar à conversão diária.
a santidade. Um frei carismático vinha na minha casa e rezava por mim para que eu saísse do computador. E eu pensava, isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Minha mãe ajoelhava do meu lado enquanto eu jogava e rezava por mim para eu sair daquilo. Me chamava para rezar o terço. Eu ia correndo no último mistério só para não perder o jogo. Com o tempo, ela me convenceu a parar todo dia às 3 da tarde para rezar o terço da misericórdia, e isso na TV. Hoje eu optei por não ter computador e eu conheço minha fraqueza. Talvez no futuro, se for da vontade de Deus, eu tenha um para evangelizar, mas não para jogar. Quando eu ouvia outros jovens falando contra o vício nos jogos, em reportagens ou testemunhos, eu pensava, nada a ver, exagero. Como se diz, não é assim não sou viciado não. Então, eu entendo se você também pensou isso ouvindo minha história. E agora, um alerta. Ser influenciador, criador de conteúdo, streamer, tudo isso é muito sério. Se você leva outros ao pecado ou os coloca em ocasião de pecado, isso é um escândalo, e escândalo é pecado grave. Por isso, não só quem segue corre o risco de pecar, mas também quem influencia o outro. Eu não estou aqui para atacar jogadores, falo isso com muito amor e por amor, porque não vale a pena desperdiçar a vida num vício que te afasta de Deus. E por outro lado, cada momento com Deus, seja na missa, na oração, na adoração, nos grupos de oração, esse tempo não é perdido, é o mais precioso que existe. Não é fácil trilhar o caminho de Deus, mas vale a pena. Assim como beber moderadamente não é pecado, jogar também não é, desde que com moderação e sem pecado no conteúdo. Mas o perigo está no excesso e nos jogos que corrompem. Eu não posso te obrigar a parar de jogar, mas posso te advertir. Há riscos reais. Hoje, eu sei que para mim não é seguro começar de novo. Por isso eu evito. E para deixar bem claro, o problema não é o jogo em si, mas o exagero e os conteúdos que nos afastam de Deus. E quanto aos criadores de conteúdo, devem ter atenção. Influenciar alguém negativamente pode ser causa de escândalo e isso é muito grave. Bom, um abraço a todos e obrigado por me ouvirem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus é bom todo o tempo Deus é bom. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.